Bom, então eu acho que como vocês já trabalham, né, eu até questionei isso antes para poder entender um pouco da dinâmica do grupo, né? Vocês já trabalham ou já estudam o Requer, vocês, eu acho que dispensa que eu vá aqui apresentar o Requer e qual é a obra dele, o que ele faz, né? Quais os temas que ele trabalha. Mas uma coisa que, para quem não vou, tipo, inicialmente contar um pouco como que eu chego, né, no Requer e por que que eu comecei a estudar Requer. Na verdade, eu fiz a minha graduação em filosofia aqui na Universidade Federal de Pelotas, né, eu sou licenciada em filosofia, e aqui nesse curso, salvo engano, eu acho que até hoje não tem até hoje nenhuma disciplina que trabalhe hermenêutica ou fenomenologia, tá? Então, eu não tive aula de hermenêutica e fenomenologia toda a graduação, né? Então, quando, na ocasião que eu fui submeter um projeto de pesquisa, né, para fazer o mestrado, o meu orientador, eu estudava na época, trabalhava o meu TCC em filosofia medieval, para vocês terem uma ideia, né? Eu fiz em Descartes e Anselmo de Aosta. Quando eu fui submeter o projeto de doutorado, enfim, fui fazer uma seleção, eu pensei em fazer na UFSM, e daí, se vocês não se importam, eu vou tomando chimarrão enquanto vou apresentando. Mas eu fui, então, buscar, né, quem poderia me orientar. E o meu orientador aqui, o professor Manuel Vasconcelos, que também é um medievalista, disse, olha, lá na UFSM eu tenho um amigo que é medievalista e que poderia te orientar, mas lá ele não orienta filosofia medieval. E que era o professor Noeli Rossato, que talvez vocês já tenham ouvido falar, né? Nós que fomos orientandos do Noeli, né? Fizemos um pacto que a gente ainda vai escrever uma obra falando dos estudos do Noeli Riquer, porque nos grandes grupos que estudam Riquer, as pessoas geralmente não conhecem o professor Noeli Rossato, e ele é um dos que há mais tempo, eu acho, no Brasil, orienta Riquer e que tem muitos estudos em Riquer, né? E a gente, o Cláudio, o Paulo, eu, a Cláudia, fomos todos orientandos dele. E então eu escrevi um e-mail para ele, e lembro como se fosse hoje, eu conto isso para os meus alunos de graduação, porque ele me perguntando se ele orientaria, né, se eu poderia submeter um projeto para que ele me orientasse, e ele me respondeu um e-mail dizendo assim: olha, eu trabalho Sartre e Riquer. Se tu escrever um projeto num desses dois, eu te oriento. E eu lembro de sentar lá na Universidade Federal, do lado do professor Manuel, mostrar o e-mail impresso e dizer para ele: Sartre eu não gosto. E esse outro aqui eu nem sei se filósofo é. E daí o professor Manuel riu e disse assim: é um filósofo, sim. Eu tenho um livro dele, eu vou te emprestar. Porque eu nunca tinha ouvido falar em Riquet, né? A gente não tinha aula de fenomenologia, não tinha aula de hermenêutica, e eu nunca tinha ouvido falar em Paul Ricoeur, nem o nome, nem mencionar, né? E isso era lá em 2006, né? Então a gente não tinha textos do Riquer, muitos textos traduzidos para a língua portuguesa. Eu acho que a gente tinha um que é que tem um prefácio do professor Ijapiaçu, mas agora não me recordo o nome, mas alguns mais antigos que a gente tinha traduzido. Não tinha muita publicação, produção em Riquer, né? A gente não achava muita coisa. Eu lembro né, que eu digitava no Google Riquer e não vinha nada, o que vinha era em francês, né? E eu não sabia francês, porque eu estava saindo da graduação. E para prestar o exame, então, a seleção. Desde então, eu comecei a estudar Riquer, né? Porque eu fiz um projeto lá sobre o mal em Riquer e fui aprovada, e desde então eu estudo Riquer. Desde 2007, então, 2006, final de 2006, 2007, eu estudo e trabalho com Riquer. Aí eu descobri que ele era filósofo, né? E comecei a estudar.
No meu mestrado, então, eu trabalhei a questão do mal, né? Mais especificamente o mal sofrido, né? Porque Ricoeur trabalha os dois, não sei se alguém estuda ou já estudou a questão do mal em Ricoeur, né? Mas ele trabalha uma distinção entre mal cometido e mal sofrido, né? E eu, então, resolvi trabalhar o mal sofrido, que era o que menos tinha estudos na área, né? Geralmente, ou as pessoas falam do mal, no geral, né? E daí abordam os dois conceitos, ou, né, ficam com o mal cometido. Mas eu queria trabalhar o mal sofrido, né? Lembro que briguei com o orientador e tudo, para poder ficar nessa temática. Mas uma coisa sempre me intrigava, desde que eu comecei a estudar o Ricoeur, é que, se vocês, não sei se vocês já tiveram essa percepção, né? Mas quando a gente pegava um livro, de um livro para o outro, não tinha uma sequência, né? Não era o mesmo tema, mudava tudo, né? E, e por mais que a gente pegasse um livro que fosse de ética, que ele estivesse discutindo a temática da ética, o tema não, parece que não, o livro não era uma continuação, né? Não era como se fosse um estudo linear, que geralmente a gente faz, né? Nós estamos mais acostumados a trabalhar assim. E isso me incomodava um pouco. Então, quando eu fui para fazer o doutorado, né? Eu sabia que queria falar, então, dessa questão, entrar um pouco na questão da hermenêutica. Eu nunca fui muito da área da hermenêutica, né? Eu sempre fui mais da fenomenologia, né? E brigo, né? Acho que o Paulo e eu somos os dois que mais brigamos com isso quando a gente vai nos congressos Ricoeur e as pessoas apresentam o Ricoeur e dizem que ele era um hermeneuta, né? E alguns desconsideram o fato dele ser fenomenólogo também, né? E a gente fica bravo com isso, porque para a gente não tem como pensar o Ricoeur somente um hermeneuta. Não que ele não seja hermeneuta, ele é um hermeneuta também, né? Mas é um hermeneuta que também é fenomenólogo, né? E eu acho que isso dá a diferença, um pouco da singularidade do pensamento dele, e acho que por isso até essa temática da mediação, né, se diferencia dos demais, né, das demais abordagens. Acho que justamente porque ele tem esse olhar de um hermeneuta, mas também de um fenomenólogo, né? E daí, lá no doutorado, eu queria trabalhar, então, um pouco da hermenêutica, porque eu sabia que eu não lidava muito com essa área, e sentia que precisava trabalhar com isso. Mas eu não tinha claro que eu ia trabalhar a categoria da mediação, tá? Eu queria, desde o início e até a qualificação do doutorado, mostrar qual era o fio condutor, né, nas obras do Ricoeur. O que tinha? Por que uma obra mudava, né, de tema, de uma mudava para outra, e o que era a continuidade nessas obras, né? Eu queria encontrar isso, eu queria mostrar, acho que até um pouco assim, para eu entender mesmo por que ele mudava de temas e tratava, acho que não tem tema que a gente possa dizer assim, tal tema o Ricoeur não abordou. É difícil a gente dizer isso, né? Porque ele muda, ele trata várias temáticas. E, embora ele não dedique um livro a cada área, né? E assim como ele não fez com a mediação imperfeita, né? A gente não tem um livro do Ricoeur que ele fale sobre a mediação imperfeita. Né? A gente tem alguns estudos, tem alguns artigos que ele... Tem um artigo, pelo menos, que ele dedica à questão da mediação, né? Que ele vai trabalhar, de fato, mediação, e os outros estudos a gente encontra, assim, esse tema, essa categoria permeando, né? E, às vezes, até se a gente não tiver um olhar atento, a gente não percebe que a categoria está presente, né? Então, mas eu queria, então, mostrar qual era o fio condutor. Tinha dois autores, né? O Gervolino, que vocês devem conhecer, né? Que defendia
uma teoria tripartite lá do pensamento do Ricoeur, né? Três que é o símbolo, o texto, e terceiro, agora eu não me recordo, mas eu falo na minha tese, mas é que já faz algum tempo, né? E a idade já não ajuda muito. Mas a interpretação, se eu não estou equivocado, né? Então ele fala desses ele fala de três paradigmas, né? Ou ação. Três paradigmas que caracterizam o pensamento do Ricoeur e que essa seria a unidade da obra. E tinha o Marco Salvioli, que é menos conhecido, que também é italiano, que tem uma tese contrária do Gervolino e que defende que é o símbolo, né? Que o símbolo seria esse fio condutor. Porque mesmo quando eu falo de ação, eu estou falando de símbolo, né? Porque se eu pensar o texto também como símbolo, né, como um conjunto de símbolos, né, e se eu consigo ler uma ação, né, falando de forma assim bem geral, né, não vou aqui entrar na tese nem, né, de forma mais conceitual, mas ele, de certa forma, ele diz que se eu consigo ler uma ação, e eu consigo, quando alguém está, né, agindo, eu consigo fazer a leitura desta ação, então, essa ação também pode ser traduzida como texto e, por conseguinte, como símbolo, né, também. Então, ele defendia que havia um único paradigma para a união, né, para que era a questão fio condutor, o que dava unidade para a obra do Ricoeur, que era o símbolo, né? E eu estava lá entre esses dois, tentando encontrar qual era esse fio condutor, né? E eu queria defender que o fio condutor, né, ou a unidade da obra não era nem... Essa era a minha tese, não era nem os três paradigmas e nem o símbolo, mas era o homem capaz, né? O modal do eu posso, que ele vai trabalhar lá com o homem capaz. Porque, inclusive, ele diz isso, né? Quando ele é questionado, tem um Turoldo, que é um aluno também lá, italiano, e o Ricoeur participa, inclusive, da defesa dele. Ele questiona o Ricoeur, né? Ele tem uma entrevista que ele faz com o Ricoeur e ele questiona o Ricoeur qual seria a unidade da obra dele. E daí o Ricoeur diz que ele nunca pensou numa unidade, que ele escreveu, que certa vez ele, de tanto ser pressionado, ele tentou dar uma unidade para a obra dele, que foi quando ele escreveu o Si Mesmo como Outro, mas que ele mesmo se sentia derrotado porque ele não conseguiu, no Si Mesmo como Outro, dar essa unidade que as pessoas queriam que ele desse. E daí ele diz para esse rapaz, o Turoldo, que agora, olhando, né, naquele momento, olhando retrospectivamente, se ele tivesse que dizer qual seria o fio condutor, né, seria o modal do eu posso, do homem capaz, né, que ele entendia como foi o que, de certa forma, e quase que inconsciente, né, porque ele diz isso. Eu estou agora olhando para trás e identificando que talvez o tema, o que está presente em todas as minhas obras, seja o homem capaz, né? Mas não que ele escreveu todas as obras a partir do homem capaz, né? Ele deixa claro isso. Sendo, né, questionado e forçado a responder, olhando retrospectivamente, eu acho que é o homem capaz. Né? Se eu tivesse que identificar, seria isso. E daí eu queria mostrar, então, né, de que forma estava presente esse homem capaz para dizer, olha, então realmente é esse o fio condutor que o Ricoeur disse, é isso que dá unidade para a obra. Só que isso incomodava muito, e me incomodava, e a banca na qualificação também mencionou isso, né? Porque muito mais vezes o Ricoeur diz que não há uma unidade do que ele diz que ela exista, né? Ele, em dois momentos, num momento ele tenta dar essa unidade e reconhece que não conseguiu, quando escreveu Si Mesmo como Outro,
E, num segundo momento, então, pressionado lá na entrevista com o Turoldo, ele diz, bom, se eu tiver que dar uma unidade, eu olhando retrospectivamente, seria tal coisa, né? E daí eu fui questionada na qualificação, assim, pela banca, me dizendo, olha, talvez tu deva desistir de dizer que há uma unidade e realmente afirmar que não existe, que ela não existe, né? Só que nesse meio tempo aí, então, e tenta mostrar, eu me deparei com essa questão, assim, que mesmo não tendo uma unidade, cada obra sendo diferente, tinha algo semelhante, quase como um método, né, que ele trabalha, que ele escreve os textos dele, né? Que eu não sei se vocês perceberam, eu levei algum tempo para perceber, né? Mas ele geralmente apresenta, né, duas teorias contrárias, né? Ele apresenta a visão de um filósofo, né? E tem até, acho que está disponível no YouTube uma entrevista em que ele dá uma entrevista para a TV francesa, eu acho, e o entrevistador questiona ele porque ele tratou de vários filósofos na obra dele, né? E daí ele diz que, mas não de todos. E daí ele diz, olha, eu escolhi os melhores adversários. Né? Então, quer dizer, ele escolhe sempre bons adversários e não só adversários do pensamento dele, mas adversários entre si. Né? Ele geralmente, o texto dele tem duas teorias contrárias, né? Duas teses contrárias sobre o mesmo tema. Né? E ele vai mostrando, né, na escrita do texto, lá na discussão, quais são as questões, né, o que ele concorda de uma teoria, o que ele discorda de outra, né, e no final ele sempre apresenta vamos dizer assim, uma terceira teoria, né, que seria a dele, então, né, mas que não é totalmente divergente ou oposta às duas que ele discutiu. Né? Ele faz isso, e daí, na minha tese, eu trabalho, e essa foi uma das dificuldades, porque isso tudo que eu estou contando para vocês, eu fiquei muito tempo tentando resolver, né, entender. E eu só consegui, de fato, dizer assim, a minha tese é a mediação imperfeita. É isso, né? É a discussão toda que ele faz lá com Kant, com Hegel, e é isso, né? É isso que vai que dá unidade, entre aspas, né? Que, na verdade, eu acabei provando mesmo a tese da banca, né? Que não há uma unidade, porque tentar dar essa unidade é tentar totalizar a obra dele, né? E é justamente o que ele não queria, porque ele opera uma mediação aberta, né? Então, uma mediação fragmentária, como alguns dizem, né? Ou como ele mesmo vai chamar, imperfeita. Né? Então, ela não termina numa questão fechada. E por isso que a gente não encontra essa unidade, né? Porque, de certa forma, ao mesmo tempo que a mediação prova que não existe uma unidade para a obra, ela mostra que há algo em comum em todas essas obras, que é o próprio método, né? Ou categoria, se quiserem. Né? Eu, por muito tempo, digamos assim, não queria usar a palavra método, né? Para não ser mal interpretada, para as pessoas não acharem que método remete lá ao método, né, da ciência. Né? E isso foi uma coisa que o pós-doutorado me trouxe, né, que o professor Roden sempre dizia assim, não tem problema a gente usar a palavra se a gente deixar claro que não é a mesma coisa. Né? Então, não é aquele método, assim, digamos, fechado, né? Mas a gente percebe digamos assim, um estilo próprio de fazer filosofia no Riquet, em todos os textos, que é justamente a operação com essa categoria da mediação, que nada mais é isso que eu disse para vocês, apresentar ele escolhe um tema, ele apresenta uma tese, né? Por exemplo, aqui vou pegar a questão da
da razão prática, né? Ele pega Kant e apresenta a razão prática, e apresenta Hegel, né? E vai mostrando quais são os problemas na teoria do Kant, onde ele errou, né, na questão da razão prática, que ele diz que é tentar fundamentar a razão prática na razão teórica, enfim, ele vai argumentando, e ele apresenta qual é o erro lá, né, na questão do que o Hegel apresenta e por que a gente não pode substituir um por outro, né? Então, ele mostra sempre, ele compara as duas teorias, ele mostra os problemas de cada uma e, por fim, ele propõe uma solução, entre aspas, uma tese, que é, na verdade, algo diferente, né? Um terceiro termo, vamos dizer assim, né? Mas que não seria possível sem o entrecruzamento das duas teorias que ele tratou, tá? Então, por exemplo, nessa questão da razão prática, a discussão que ele coloca lá em discussão o Kant e o Hegel, ele vai propor uma sabedoria prática, né? Ele vai dizer, olha, a solução para isso é a sabedoria prática, né? E isso eu trato lá num dos capítulos da minha tese, do livro, né? Eu mandei, acho, o link para o Vanderlei, lá no e-book tem a parte que acho que é o terceiro motivo, né, a terceira tentação hegeliana, que ele diz que para resolver os problemas da razão prática deixados por Kant, a gente não pode cair em Hegel, né? Então, para evitar essa tentação, né? Então, essa forma de fazer, vamos dizer assim, essa forma de fazer filosofia é que eu identifiquei como presente em todas as obras e como o que ele defende enquanto mediação imperfeita, tá? Só que isso tudo eu só enxerguei, vamos dizer assim, no último semestre de doutorado, né? Então, a tese, se a gente parar para pensar assim, tem algumas coisas que eu acredito que eu deveria ter tratado de forma mais aprofundada, mas chegou num momento, né, e eu costumo dizer isso para os meus alunos, né, que a gente não termina uma tese, a gente abandona, né, porque se a gente for terminar, a gente nunca vai dar conta dela, né? Porque quanto mais a gente entende, a gente consegue trabalhar essa tese, mais coisas surgem que a gente acha que deveria tratar, né? E chegou num momento que eu realmente abandonei, né? A minha tese não é muito extensa, né, em termos de páginas, mas ela tem 5 capítulos. Quando eu escrevi o terceiro capítulo, o meu orientador disse, está pronta, entrega. E eu ainda escrevi mais 2 capítulos, né? E por causa disso, assim, porque uma coisa é diferente quando tu enxerga, né? E daí eu comecei a buscar, encontrei alguns textos, e para não dizer que ninguém antes tratou da questão da mediação, tem que é um comentador, pelo menos naquela época tinha um comentador, que eu até cito bastante na minha tese, que é o Shen, né? Que ele fez... agora eu não lembro onde que ele fez o doutorado, que a tese dele é sobre a aproximação de Ricoeur com Hegel, né? Não é sobre a mediação, mas ele trabalha, então, ele vai falar na dialética, ele usa o termo dialética, né? Dialética fragmentária. Né? Então, e lá, tipo, eu estou uma semana de finalizar o texto, eu acho o texto do Shen, né? E daí, do meu ponto de vista, não tinha como voltar atrás, né? Se eu não soubesse que existia, era diferente, né? Mas no momento que eu tive contato, me parecia que eu tinha que incluir ele. E daí acho até que talvez eu tenha pecado pelo excesso, porque daí eu acho que eu cito o Shen o tempo todo, mas porque ele, me parece, foi uma das primeiras pessoas a perceber isso também, né? Ele não defende a mesma coisa que eu, né? Que a dialética permeia toda a obra do Ricoeur, né? Mas ele encontrou da mesma forma que eu a dialética, ele enxergou, né? Porque, na verdade, a gente está muito acostumado a trabalhar
a questão da mediação lá, muito limitada do texto-ação, né? É lá que a gente enxerga, e a maioria dos textos fala lá nesse momento, né? Mas eu consegui perceber, né, lá, e talvez até por estar mesmo perdida lá, tentando achar a questão da unidade, provavelmente achei porque não estava procurando, né? Essa questão dessa forma mesmo de operar, tá? Com essa categoria. Então, é desta forma, né, que lá no doutorado, em filosofia, eu vou trabalhar com essa tese, né, vamos dizer assim. Bom, então, assim, de forma mais, né, digamos assim, tratando mesmo dos conceitos, eu vou falar algumas coisas breves agora, né, e depois a gente pode mais conversar. Eu até não, digamos assim, não fiz um PowerPoint, não, porque eu acho que a ideia do grupo de estudos, pelo menos a que eu tenho, é que a gente possa mesmo conversar sobre a temática e poder, né, tratar a partir de alguns textos, como que ela se configura, né? Eu acho que isso é o mais interessante, né? Bom, então, assim, eu já disse para vocês, né, que o Riquet não escreveu uma obra, né, sobre a proposta dele de mediação imperfeita. Ele sequer fala do método dele ou da forma que ele faz filosofia. Pelo menos até hoje eu não encontrei. Se bem que a gente sabe que, né, eu acho que os textos que a gente tem acesso, embora a gente tenha acesso aos livros, né, as grandes obras e até alguns artigos que foram reunidos em forma de livro, eu acho que tem muita coisa ainda que a gente não tem acesso, né? E eu percebi isso recentemente nesse doutorado na educação que eu estou fazendo, porque quando eu comecei a fazer o doutorado, eu achava que o Riquet não falava de forma direta sobre a educação, né? Mas recentemente o Fundo Riquet disponibilizou lá pelo menos 10 ou 12 textos do Riquet sobre educação, né? Então, quer dizer, para mim, o Riquet não falava de forma direta sobre educação, e daí a gente, de repente, aparece 10, 12 artigos dele falando sobre educação. Eu acho que tem muitas outras coisas que a gente não sabe que ele falou e que futuramente vai estar disponível também, ou esse pessoal que tem ido, né, lá no Fundo Riquet tem descoberto também, né? Então, ele não escreveu, até onde a gente sabe, né, um livro, né? Não tem, essa obra não existe, né, de fato. Né? Acho que uma obra inteira não vai surgir, né? Porque os livros que ele escreveu a gente tem conhecimento, né? Mas talvez mais artigos sobre mediação sejam possíveis, tá? Mas ele não escreveu, então, uma obra sobre a mediação, tá? Mas o que eu defendi na minha tese, continuo convicta disso, né? Pelo menos até agora, ninguém ainda me fez mudar de ideia, é que desde o voluntário e involuntário até o percurso do reconhecimento, a gente pode identificar essa proposta de mediação imperfeita, né, presente na obra do Riquet, essa categoria ou esse método, se a gente quiser, tá? E ela não é muito abordada, como eu disse, né? Eu sei que o Shen tratou em um dos capítulos, eu acho, ou 2, da tese dele, né? Mas eu tenho uma tese sobre ela, mas desta forma, pensando ela como presente em toda a obra do Riquet, muito poucas pessoas, eu até não sei se tem mais alguém que trabalha com a categoria nesse sentido, né? A gente sabe que tem aquela, que geralmente quem fala de mediação se refere muito à passagem do texto ação, no qual ele fala, né, da mediação entre explicar e compreender, né? Mas o que eu acredito é que esse
né? Esse momento é, na verdade, apenas um dos momentos em que ele está operando, né, com a categoria. Então, o que eu defendo, e defendi e continuo defendendo, é que ele opera essa categoria durante todo o seu percurso filosófico. Tá? E ele dedicou, pelo menos, né, até onde se sabe, 3 estudos à dialética do Hegel e dos hegelianos, né, que inclusive ele vai diferenciar, né, ele faz várias vezes, ele comenta, né, faz comentários aos hegelianos, né, e ele, inclusive, tem uma passagem que ele vai dizer, num desses 3 textos, né, não me recordo exatamente em qual, mas que ele diz que eu acho que é no que fala com relação à história, a não totalização da história, que ele está lá discutindo, essa questão ele menciona, acho que é nesse que ele menciona que os hegelianos foram mais hegelianos do que o próprio Hegel pretendeu ser. Né? Então, ele faz uma certa distinção, a forma que os hegelianos, né, abordam, e principalmente o Hippolyte, né, da forma que o próprio Hegel, né, tratou essa questão da dialética. Né? Mas, assim, ao mesmo tempo que o Ricoeur se distancia do Hegel, e esses 3 textos que ele fala da dialética hegeliana, né, ele está falando por que a gente deve resistir à tentação de seguir Hegel, né? E é bem isso, né? Por que nós devemos, né? Então, um dos primeiros textos, considerando a data da publicação do artigo, né? Um desses 3 estudos é o retorno a Hegel, né? Que está no Leituras, tá? Leituras 2, tá? Esse artigo tá presente, né? Então, é um dos textos que ele vai falar por que a gente deve evitar retornar a Hegel, né? Cair em Hegel novamente. Depois, um outro texto que ele aborda essa temática é a tentação hegeliana, né? Que ele publicou em 79, o primeiro em 1955, o segundo em 1979, tá? E um terceiro em 1985, que é reconhecer a Hegel, né? Que é no Tempo e Narrativa 3, que ele aborda, né? O texto é reconhecer a Hegel. Então, ele, nesses 3 textos, embora ele reconheça, né, as contribuições do Hegel e a importância do pensamento hegeliano e a importância da mediação, tá? A importância da dialética, e a dialética do Ricoeur, em algum sentido, se aproxima da dialética hegeliana, em outro momento se distancia, né? Ele vai dizer que a gente não pode cair em Hegel, a gente tem que resistir a essa tentação, né? A gente não pode retornar a Hegel. E tem uma passagem que, inclusive, é a epígrafe da minha tese, né, da filosofia, que é uma passagem que ele diz que a gente vê o quanto, né, do meu ponto de vista, e daí, obviamente, né, eu posso estar olhando com um olhar viciado, vamos dizer assim, né, de quem vê a mediação sendo operada em todo momento, né, mas eu acho que essa passagem que eu escolhi, que está lá no Conflito das Interpretações, mostra bem como que ele opera com essa mediação, tá? E ele está falando justamente de Kant e Hegel, né? Ele diz assim: em nós, algo de Hegel venceu algo de Kant, mas algo de Kant venceu algo de Hegel.
porque nós somos tão radicalmente pós-hegelianos como somos pós-kantianos. Na minha opinião, é esta troca e esta permutação que estruturam ainda o discurso filosófico de hoje. É por isso que a tarefa é pensá-los sempre melhor, pensando-os em conjunto, um contra o outro e um pelo outro. Então, está lá na minha versão do Conflito das Interpretações, que é falando da tradução, né? Da versão em português que a gente tem, está na página 401. Tá? Que eu acho que é bem isso que ele faz quando ele opera a mediação, né? É pegar duas teorias, colocar uma contra a outra, analisar, inclusive, os comentadores dessas teorias, porque, por exemplo, quando ele está discutindo lá a ideia, né, do Hegel sobre a história, né, ele não fica só no Hegel, ele vai mencionar os hegelianos, ele vai mencionar o Hippolyte, ele vai mencionar outros. Então, ele faz bem esse jogo que ele menciona nessa citação, ele faz o tempo todo, e eu estou falando aqui, né, em específico do Kant e do Hegel, para dizer para vocês que, embora ele faça críticas ao pensamento hegeliano e embora ele faça críticas ao pensamento kantiano, ele, sem dúvida, se reconhece como um pós-hegeliano e um pós-kantiano, né? Então, ele tem uma passagem numa desses três textos aí que ele está falando da tentação hegeliana, que ele vai dizer que ele ficou com o melhor do Hegel e com o melhor do Kant. Então, ele pega o que serve sobre as temáticas para construir a própria teoria dele. Tá? Então, a gente vai encontrar várias aproximações na dialética, né? Nessa mediação do Ricoeur com relação à do Hegel. Tá? Mas também alguns, né, distanciamentos, vamos dizer assim. Então, nesses três estudos, né, que ele se dedicou à dialética hegeliana, né, e dos hegelianos, ele vai defender essa resistência, essa necessidade de resistir, né, ao que ele chama de tentação hegeliana, né, e, obviamente, e eu aqui também não vou fazer isso, né, eu acho que até acho que é o Abaiano não tenho certeza, mas o Abaiano, acho que tem um livro que ele trata, né, da dialética, ele faz tipo uma história da dialética, né? Acho até que está disponível em PDF aí na internet, se a gente procurar, né? Mas eu aqui não vou fazer uma história da dialética, e acho que lá nessa história da dialética o Ricoeur não aparece do Abaiano, né? Mas eu não vou aqui fazer uma história da dialética, né? Mas justamente, então, provavelmente a dialética do Ricoeur se diferencia das demais, né? Mas o meu foco, que foi lá na minha tese, que aqui eu trago para a gente conversar sobre, é com relação, né, a essa aproximação, esse distanciamento da dialética do Hegel, porque é a referência que ele faz. Ele não fala em outra dialética quando ele está falando de dialética, quando ele está falando de mediação, ele não menciona outros, tá? Para ele, a referência em dialética é o Hegel, tá? E obviamente, os hegelianos, né, no que não seguir daí, né? Então, só que a proposta, então, a gente pode, de forma geral, dizer que a dialética do Hegel é uma dialética totalizante e a dialética do Ricoeur é fragmentária ou aberta, né? Eu gosto mais de aberta, mas as pessoas usam fragmentária e ele também usa esse termo, tá? Em alguns momentos ele usa aberta, em alguns momentos ele usa fragmentária, tá? Em alguns momentos ele usa dialética, em outros momentos ele usa mediação, tá?
Então, embora o Ricoeur seja contrário à proposta do Hegel e dos hegelianos, né, principalmente o Hippolyte permeia quase todos os textos dele com relação à dialética, até porque o Hippolyte era a referência naquele período, ele traduziu e era um hegeliano reconhecido lá na França e naquele momento, né. Então, mas mesmo assim, né, contrário a essa proposta do Hegel, de uma dialética totalizante dos hegelianos, ele vai defender essa necessidade de mediação, né? Então, ele dedica, então, esses 3 estudos que eu já mencionei para vocês, né? Mas ele vai nos conduzir, né, ou nos mostrar qual o problema, né, de uma mediação totalizante, como a do Hegel, né, e dos hegelianos, então. E eu tenho até, agora, até para vocês, eu estou me centrando mais num artigo que saiu aqui na dissertação da Federal, num dossiê que a gente organizou sobre Ricoeur, está disponível online, que é um artigo que eu falo, né, até eu discuto, então, até que ponto a dialética do Ricoeur é hegeliana, né, se a gente pode dizer que ela é hegeliana e até que ponto, tá? Então, para vocês entenderem, tá, eu vou brevemente, né, eu sei que eu já falei aqui quase 1 hora, falar dos pontos que distanciam, né, a dialética do Ricoeur da de Hegel, tá? E depois, brevemente, os pontos que aproximam ela, tá? E com isso eu acho que vocês vão conseguir entender o desenho, né? Vamos dizer assim, desenho dessa dialética do Ricoeur, tá? Então, ele vai como eu disse, dar muita ênfase a isso, a evitar Hegel, né? E essa dialética totalizante, né? E daí, talvez, né, algumas pessoas nem concordem, alguns riquerianos nem concordem que eu fale de uma aproximação do Ricoeur com Hegel no que tange esse tema, né? Mas eu entendo que não é possível falar da dialética sem reconhecer o que o Ricoeur vai, digamos assim, adotar ou se apropriar do Hegel com relação à dialética. E assim, nesses 3 estudos, né, ele vai nos mostrar uma proposta muito próxima daquela do Hegel, embora distinta o suficiente, né, para se caracterizar como uma dialética aberta, imperfeita e fragmentária, né. E daí, a proposta, então, né, do Ricoeur, ela é próxima, né, da do Hegel em pelo menos 3 aspectos, tá? E eu acho que, de certa forma, eu vou conseguir mostrar isso para vocês, né? A primeira necessidade de resistência, então, que o Ricoeur apresenta, né, é pela via antropológica, né? Lá naquele texto, Retorno a Hegel, né? Que trata, então, da necessidade de resistência a essa tentação hegeliana, né? A preocupação do Ricoeur nesse texto, Retorno a Hegel, né, é com o duelo, então, entre antropologia e ontologia, né? E que isso se deve ao fato que sempre se disse que, daí eu estou citando o Ricoeur, né? O Ricoeur diz, sempre se disse que o alvo da filosofia é o homem, né? Fim de citação. E este seria o ponto em comum entre fenomenologia e as demais teorias, ou seja, a visada humanista, né? Então, o Ricoeur, ele enfatiza que a filosofia contemporânea vai discordar, né, dessa ideia de que
o alvo da filosofia é o homem. E por quê? Ele diz, né, a filosofia contemporânea discorda, pois acredita que a verdadeira questão da filosofia busca responder à do ser, tá? E daí ele vai mostrar uma discussão entre antropologia e ontologia, nesse texto, Retorno a Hegel, e em certo momento ele vai dizer, porque isso eu acho que é próprio da forma que o Ricoeur faz filosofia, né? Ele não adota, ele não, vamos dizer assim, entre aspas, não compra a ideia dos que defendem a antropologia, mas ele também não compra a ideia dos que defendem a ontologia. Não totalmente, entende? Ele fica nesse entrecruzamento que é próprio daí da mediação, né? Por quê? Bom, ele vai mostrar os problemas de pensar que o alvo da filosofia é o homem, né? E daí a gente pode até pensar lá a questão lá da própria filosofia moderna, né? E também os problemas de pensar que é o ser, né? Ele, em algum momento, ele vai dizer, né? Do que adianta a gente se dedicar tanto tempo, né, daí falando dos contemporâneos, a encontrar o ser do homem, se esse ser do homem não é o ser do sujeito, né? E daí do sujeito fenomenológico, do sujeito situado no mundo da vida. Eu encontro um ser de um homem ideal, hipotético, que não me diz nada do sujeito situado, que é aquele que, inclusive, né, é capaz de praticar o mal, pode ser interpelado pelo mal, né, no caso do mal sofrido, que tem que deliberar sobre suas ações, né? Então ele vai dizer assim, não adianta eu entender o ser do homem se daí eu não estou entendendo o ser do sujeito, porque o sujeito é esse sujeito falível, né? É o sujeito que lida diariamente entre o voluntário e o involuntário, né? Então, que também é capaz, né? Porque quando ele trata, por exemplo, do sujeito, né? Do homem capaz, né? Desse sujeito que é capaz, que tem todas as suas capacidades, ele é capaz, inclusive, de fazer o mal, né? Então, esse é o sujeito que a gente tem que se preocupar, né? Não adianta eu estudar ou passar, né, muito tempo trabalhando a questão do ser do homem, se esse homem eu não estou considerando esse sujeito situado, né? Que é essa questão hipotética, assim, né? Ou daquele homem ideal, né? Do ser humano ideal que a gente gostaria, né, que existisse. E ele vai dizer que diante desse duelo entre a antropologia e a ontologia, né? Ele vê além desses problemas em cada uma né, das abordagens, ele vê um problema, né? E talvez um problema maior ainda, né? E além de um problema, ele vai dizer um problema retornar a Hegel para entender isso, né? Para tentar explicar, né? Sair desse duelo, né? Dessa oposição entre antropologia e ontologia, né? Se a gente vai se dedicar a entender o homem ou a entender o ser do homem, e daí eles, mas eu vejo como problema para resolver esse duelo a gente retornar a Hegel, né? E ele ainda diz, e ainda mais inusitado, né? Se o Hegel que a gente retornar não for o Hegel da fenomenologia, né? For o Hegel da lógica, né? E ele diz por que isso? Bom, porque os hegelianos, né, principalmente o Hippolyte, defendia que para sair desse duelo, né, desse paradoxo, vamos dizer assim, entre antropologia e ontologia, a gente devia retornar ao Hegel da lógica, né?
E daí o Riquet vai dizer, olha, ainda se fosse o Hegel da fenomenologia do espírito, tudo bem, mas o Hegel, né, e ainda seria problemático, mas retornar o Hegel da lógica, daí não tem como, né, como defender, né? E daí ele diz, é um sinal, isso vai ser um sinal, né, dentre outros, da promoção da ontologia contra o primado da antropologia, né? Isso é uma referência do próprio Riquet. Então, né, a preocupação do Riquet, ele está centrada nesse momento, né, na possibilidade da subjetividade do homem e da sua objetividade, né, ou seja, da sua história objetiva, né, que essa, a preocupação dele é que tanto a subjetividade do homem quanto a objetividade sejam esquecidas por aqueles que se dedicam apenas à ontologia, né. Então, ele propõe, né, a descobrir, né, que a gente deva descobrir se o homem, sua subjetividade, sua objetividade, poderão ser mais que apenas um resíduo aos olhos dos filósofos que estão a pô-lo, né, entre parênteses, ou seja, a suspender o homem, né? Ele diz que os filósofos esses que estão, né, é um problema, né? A ontologia deixar de lado a subjetividade e a objetividade, a história, né, dos homens, quando ela trata dessa questão do ser, isso é um problema, né? Mas o problema também está, né? E ele vai tentar descobrir isso, se quem está se dedicando, então, à antropologia, né, se está também disposto a entender a subjetividade e a objetividade, né, mas não apenas como algo residual, né, porque o que ele está dizendo é que quem está trabalhando também com essa perspectiva da antropologia, está, de certa forma, tentando fazer a epoqué do homem, né? Colocando entre parênteses, suspendendo o homem para conseguir entender, né? Essas características, enfim. E ele vai dizer, né, que existem muitas formas, né, de se retornar a Hegel, mas talvez a mais insólita, né, com propósito humanista, né, se o propósito for humanista, né, é a proposta pelo Hippolyte, né, que então aborda o Hegel pela lógica e não pela fenomenologia. E daí o Riquet defende que uma tentativa de retorno a Hegel, numa visada humanista, deveria considerar a fenomenologia, uma vez que essa é considerada a epopeia do homem, né? Através da sequência das figuras que constituem a história ideal da consciência e da consciência de si, né? Então, se fosse para abordar, né, para retornar a Hegel, para abordar o homem, né, numa visada humanista, a gente teria que retornar ao Hegel da fenomenologia e não da lógica, né? E daí ele vai dizer que, né, o que o Hippolyte faz é nos conduzir de forma abrupta, né, a um saber absoluto, um saber que não possui mais o objeto fora de si, além de si, mas sim um saber que se desenvolve como discurso e percorre as próprias articulações do ser, né? Daí eu cito o Riquet. Então, o discurso que o filósofo faz sobre o ser é o próprio discurso do ser através do filósofo. Né? Então, fim de citação. O que isso significa, né? O discurso do ser nada mais é que o próprio discurso feito pelo ser do filósofo. A linguagem humana que corre atrás de seu objeto repousa em si mesma, ou seja, o movimento da linguagem é ela mesma.
Então, ele diz que o momento que o filósofo fala do ser, né, é o próprio ser do filósofo falando sobre si mesmo. Né? Então, é uma, digamos assim, um movimento da linguagem sobre si mesmo, né? Sobre si mesmo. Para ele, para o Ricoeur, né, esse período que é dedicado à ontologia, né, ou seja, ao ser, deixa esquecido o homem e a sua objetividade. Né? E isso porque ele não aceita, então, a proposta de Hegel de uma cisão entre o si e o homem. Né? E também não se pode aceitar a proposta do Hippolyte e dos demais hegelianos de uma ontologia partida. Né? Então, o problema que o Ricoeur vê no Hegel é que há uma separação entre o si e o homem, né? Mas também não dá para aceitar a proposta dos hegelianos, né? Porque eles também vão daí falar de um ser, né? Mas o que ele vai chamar de uma ontologia partida, né? Então, que não é o ser do homem, né? A advertência de Ricoeur, né, é para que, diante do conflito, então, entre ontologia e antropologia, se evite cair na tentação hegeliana de aceitar a proposta de um saber absoluto. Por quê? Por que a gente tem que evitar isso, né, do ponto de vista do Ricoeur? Porque o saber absoluto elimina a finitude, a possibilidade de mediação e, por fim, o indivíduo humano como sujeito do conhecimento. Então, se a gente retornar para resolver esse problema entre ontologia e antropologia, segundo o Ricoeur, se a gente retornar a Hegel, né, a gente vai cair no saber absoluto. E diante do saber absoluto não existe a ideia da finitude. Né? E isso ele diz em algum momento, né, que uma das coisas que diferencia a mediação dele do Hegel é isso, né? A não totalização, por isso que ela é aberta, é fragmentária, é imperfeita, né? Porque uma mediação perfeita seria totalizante, né? E o Ricoeur, para ele, é impossível que a gente chegue à perfeição. É impossível que a gente chegue ao saber absoluto. Por quê? Porque nós somos seres finitos. Ele tem uma passagem que ele diz assim: nós nunca chegaremos a um lugar que possamos ver o todo, como pretendia Hegel. Por quê? Porque, bom, nós nunca vamos chegar lá, porque nós nunca vamos chegar ao saber absoluto, porque nós somos seres finitos, né? É uma questão antropológica, e o Ricoeur vai reconhecer isso, né? Esse inacabamento, essa finitude, né? Própria do sujeito, própria do ser humano. Né? Então, se eu aceitar que é possível chegar ao saber absoluto, né? Bom, então a gente está se encaminhando para uma finalização, né? E por isso que essa proposta elimina o sujeito do conhecimento, né? Porque, de certa forma, ele elimina essa possibilidade de continuar, né? O que é mais, digamos assim, né? Mais expressivo entre tudo, né? Com relação a essa questão do inacabamento do sujeito, né? Até Paulo Freire, que não era da filosofia, né, mas também a gente pode considerar com um pé lá na fenomenologia, né, ele cita, inclusive, na Pedagogia do Oprimido, o Husserl, né, e daí que vem a Lemenswelt, né, o mundo da vida, que o Freire usa essa categoria, né? Ela vem lá da fenomenologia do Husserl e ele diz isso, né? Está lá referenciado na Pedagogia do Oprimido. Ele fala, se não na Pedagogia do Oprimido, mas acho que até em todas as obras o Freire fala do inacabamento do ser. Né? Quem já leu Paulo Freire, não sei se alguém aqui leu, né? Mas se não leu, pode ler, né? Acho que a maioria das obras está disponível na internet, dá para abrir o PDF e digitar lá, inacabamento do ser, né?
vocês vão ver que ele fala em vários momentos isso, relacionando com a questão da aprendizagem, né? Do conhecimento, que a gente tem que estar sempre aprendendo, né? O que hoje, né, o pessoal trabalha muito, né? Agora, no contemporâneo, a gente tem, ontem até a gente falava, e o Paulo Gubert mexia, a gente viu a chamada para uma semana acadêmica, alguma coisa assim, de formação de professores, e falava em educação 7.0. Né? E daí o Paulo Gubert disse que a impressão que ele tem é que eles geralmente criam uma demanda e uma urgência de forma assim que a gente nunca está preparado, né? E depois vem tipo terra arrasada, né? O professor ele nunca tá pronto, né? Mas daí depois vem a salvação da pátria, tipo assim, né? Mas a gente tem a solução, né, para esses problemas. Mas o que hoje, por exemplo, usam muito, né? A ideia do lifelong learning, né? Aprendizagem a vida inteira. Gente, isso nós da filosofia já sabemos faz tempo, né? Que é a característica própria do ser humano, esse inacabamento. Riquelme já falava, né? Riquelme não fala em lifelong learning, né? O Freire também não falava, mas traduzindo, né? E daí por isso que eu lembrei do Paulo. O Paulo diz: a gente pode pegar um conceito da educação lá dos anos 70, traduzir para o inglês e lançar como também a salvação para a educação, né? Porque hoje em dia é o que eles fazem, eles pegam uma teoria ou um conceito lá dos anos 70 e vem assim como a descoberta, né? Então, essa ideia do lifelong learning, né, é, de certa forma, né, que o coitado do Riquelme, acho que se ele me ouvir dizendo isso, ia querer, não ia ficar muito contente, né, mas que eu vou fazer essa comparação, mas na verdade é essa ideia do sujeito do conhecimento que o Riquelme não queria deixar escapar, né? Essa ideia de que nós, né, somos seres finitos, inacabados e que isso está de forma direta. Então, a questão antropológica para o Riquelme hoje, os estudos que eu faço hoje, né, na educação e trabalho com essa ideia, inclusive, para mim está muito clara a questão antropológica para o Riquelme, ela não é dissociada da epistemológica, tá? Porque eu não tenho como falar da questão desse ser, né? Ou falar da questão do conhecimento sem pensar o ser que conhece, né? Quem é o sujeito do conhecimento, né? Quem é que aprende, né? E isso também está relacionado a essa questão antropológica por conta dessa ideia de finitude, né? Então, a questão do conhecimento, como a gente vê ainda hoje, né? A gente não precisa cair nesse conceito mais contemporâneo, né? De lifelong learning, mas quem trabalha com educação tem muito claro isso, né? Da questão da necessidade da aprendizagem, que ela se estende ao longo da vida, que a gente está sempre aprendendo coisas novas e não necessariamente. Daí pode ser com relação à academia ou educação formal, mas a gente sabe que a gente aprende todos os dias, né? Então, o que o Riquelme entende que o saber absoluto elimina é essa ideia, essa possibilidade, porque nos dá a ideia de que em algum momento a gente estará pronto, né? A gente chegará ao saber absoluto. Enfim, a gente fecha a questão e não discute mais, né? Essa é uma questão, deixa eu ver aqui, já para não me alongar muito, né? Mas, enfim, ele mantém a ideia da mediação, tá?
embora ele discorde do Hegel de que a gente chegue nessa totalização, ele acha que a mediação, a dialética, não nos leva à totalização, né? Mas ela é justamente aberta, imperfeita, e é justamente essa possibilidade, essa abertura que nos mantém, né? Digamos assim, relacionados a essa ideia de finitude, de abertura, né, ao conhecimento, de inacabamento. Né? E daí, outra questão que ele vai alertar, daí, com relação à segunda tentação hegeliana, né, que deve ser evitada, é a que reside na vontade. Né? Então, de acordo com ele, né, o perigo está no que tange a razão prática ao tentar sair do Kant, recorrer a Hegel, né? E por que é um problema? Ele diz, olha, ele até vai mencionar, de certa forma, mais ou menos assim, que a teoria hegeliana, a teoria kantiana é boa, né? Mas o erro do Kant está em elevar a categoria, né? A essa questão da razão prática, né? A categoria de princípio supremo, né? A regra de universalização. Então, no momento que ele eleva a razão prática a o que o Riquet vai dizer de uma razão teórica, né, querer fundamentar a razão prática na razão teórica, na ideia, na regra de universalização, ele acaba seguindo, e para o Riquet esse é o erro do Kant, ele acaba por seguir o mesmo caminho que os demais filósofos, né, desde Fichte até Marx. E por quê? Ele vai dizer, olha, porque acaba estabelecendo a ordem prática como possível de justificação de um saber e de uma cientificidade que são requeridos na ordem teórica. Então, no momento que eu elevo a razão prática, né, a necessidade de uma razão teórica, né, de uma justificação, de uma cientificidade que são requeridos na ordem teórica, aí está o problema, né? E a tentação, ela reside, né, em deixar-se seduzir pela ideia de que é necessário procurar na vida concreta, né, as origens e os recursos da ação sensata. Porque daí a gente nega a possibilidade de uma ação guiada por uma vontade absoluta e autossuficiente. Então, para o Riquet, né, o que é necessário com relação à vontade? Tá? Desabilitar dois tipos de vontade. A vontade absoluta, que elimina as vontades particulares, concretas e finitas, que seria a ideia, né, do Hegel, e a vontade particular, que não reconhece o peso do involuntário. Então, a vontade particular, essa que requer uma justificação teórica, que é a kantiana, ela vai desconsiderar a ideia do involuntário, que para o Riquet o involuntário é muito caro, né? Até na questão do mal, lembram que eu disse para vocês que eu comecei a trabalhar Riquet pelo viés lá da questão do mal. O Riquet reconhece que há um mal, né, voluntário, mas há um mal involuntário. Tá? Então, nós podemos decidir sobre o mal voluntário, agora, sobre o involuntário, não. A gente não consegue. Né? O nosso inacabamento não permite. Então, não tem como eu pensar numa vontade que não considere o caráter involuntário, porque tem coisas, né, que elas me atingem ou nos atingem, né, de forma involuntária. Né? E que vão, ou daqui a pouco a minha vontade, né, sei lá, eu posso ter a vontade, ter consciência dessa vontade, analisar todas as possíveis consequências dessa vontade e tomar a decisão por seguir essa vontade. Mas eu não vou conseguir ter a dimensão do todo. Pode acontecer algo que eu não consegui prever, que eu não consegui mensurar, digamos assim, né? E isso pode estar relacionado aí ao caráter involuntário. Por exemplo,
Eu acho que com a questão do mal fica mais fácil mostrar, né? Desculpa. Por quê? Bom, porque quando ele trata o mal sofrido, ele usa como referência o Jó da Bíblia, né? O homem justo. Mas quando ele está lá discutindo, né, toda a questão dele é sobre não importa se você é um suposto justo, né? Alguém que anda na linha, que segue as regras, que faz tudo certinho, né? Tu pode ser interpelado pelo mal, tá? E tu pode não ter quem culpar, porque esse mal pode não ser cometido por alguém. Desculpa. Então, o que isso significa, né? Por exemplo, pode ser que alguém, não sei, uma pessoa justa, que nunca fez mal para ninguém, que anda na linha, que faz tudo certo, que ajuda todo mundo. Pode ser que amanhã ela saia de casa, né? E de repente tenham, né? Sabe aquela coisa assim? Acho que temporal de verão é melhor, né? Que daqui a pouco começa um vento e do nada tem um temporal, sabe? E pode cair uma árvore na cabeça dela. Ou, tá, mas daí a gente pode dizer, olha, mas ela tá, bom, ela se arriscou, foi vontade dela ficar na rua. Tá, mas então ela não saiu para a rua, porque ela sabia que ia ter o temporal, ela ficou dentro de casa. E pode cair um raio na cabeça dela e ela morrer, né? É uma está relacionada à catástrofe natural e ele vai mencionar isso, né? E vários outros exemplos de mal sofrido, ou seja, alguém sofre o mal, mas eu não tenho quem culpar. Entende? Eu não tenho como responsabilizar alguém, porque simplesmente parece que não tem responsável para aquilo que aconteceu, né? E então, ele diz: esse é o caráter involuntário do mal. Tem coisas que eu consigo controlar, tem outras que não. Né? E isso é no dia a dia. Então, essa vontade absoluta, né, ela elimina a vontade particular, que é a proposta por Hegel. Né? Então, a do indivíduo, eu não vejo os indivíduos particulares. Né? Mas quando eu penso numa vontade particular, que é aquela que tem que estar de acordo com o dever, né? Eu tenho que agir, né? Segundo a lei moral, né? Parece que, bom, que eu tenho eu estando de acordo, né? Eu tendo essa compreensão, tá tudo certo para mim, eu vou conseguir andar na linha assim sem nenhum deslize. E o Regis não vai. Pode ter alguma coisa que não é voluntário, entende? E tu não vai conseguir. Como que tu vai? Tu não tem essa capacidade, né? Claro, alguns podem dizer assim, mas daí é o Riquet cristão falando, né? Aí é o filósofo, né? Pode até ser, né? Pode até ser. Mas ele não gostava muito, né? De que relacionassem, né, a religião. Inclusive, quando ele trata a questão do mal, né? Ele vai querer fazer essa distinção, né? Que ele não é um filósofo cristão, né? Ele é um cristão filósofo, é diferente, né? É alguém que é cristão, mas que, apesar disso, faz filosofia, né? E não um filósofo cristão no sentido de que pensa e faz uma filosofia cristã, né? Embora, em alguma medida, ela até possa vir a ser. Né? Ele não descarta isso. Mas não é por isso que ele defende, né? É isso que ele quer deixar claro. Não é por isso que eu estou defendendo tal coisa. Né? Então,
Para o Ricoeur, né, se em Kant a gente tinha a dicotomia entre a intenção e o fazer, né, em Hegel, com a pretensão do saber absoluto, a gente terá uma dicotomia entre o estado de intenção e o estado real. E, portanto, a saída, né, que ele propõe, o Ricoeur, é através da tensão entre ideologia e utopia, né? Por quê? Porque para ele a utopia tem como papel principal, né, lembrar que a razão prática não existe sem a sabedoria prática. Tá? Então, a razão prática, como pretende o Kant, para o Ricoeur, ela não é possível, tá, sem a sabedoria prática. E essa sabedoria prática ele busca lá no Aristóteles, né, a ideia da sabedoria prática para trabalhar, né? A terceira tentação, então, diz respeito, né, às instituições. E para o Ricoeur, né, há necessidade de resistir à totalização da história e do Estado como entidade ética por excelência, né, como o Hegel propõe. E por que ele vai fazer isso, né, de forma assim bem sucinta? Bom, ele vai dizer que a história pretendida por Hegel e principalmente pelos hegelianos, e nesse momento ele diz, né, que os hegelianos foram mais hegelianos que o próprio Hegel pretendeu, ele diz, é uma história que só é possível de ser compreendida por um filósofo. Porque o que eles propõem é uma história que seja compreendida a partir do sistema hegeliano. Tá? Então, para que você entenda essa história, você precisa entender todo o sistema hegeliano. E o Ricoeur diz assim, e é para filósofo, mas não é qualquer filósofo, é aquele que foi capaz de entender todo o sistema de Hegel. Né? E eles dizem, isso é impossível, né? Porque não que seja impossível entender Hegel, mas de certa forma ele está dizendo que é, né? Que não é qualquer filósofo que consegue entender Hegel, né? Acho que ele tem toda a razão, né? Mas por quê? Bom, porque a história não pode ser uma história totalizante, uma história única, de que nós da filosofia que entendemos a história, só nós podemos explicá-la. Né? O pessoal aí da história deve estar adorando o Ricoeur, né? Porque não é a filosofia que entende da história, né? Mas o que ele está querendo dizer aí? Ele está nos alertando para o perigo de uma história única, né? Apesar que ele não use esse termo, mas é isso que ele está dizendo, né? Bom, porque o Hegel está dizendo que só os filósofos, então, né, são capazes de explicar a história e só os filósofos são capazes de entender a história. Então, ele está dizendo que só uma história é válida e só uma perspectiva sobre as coisas que acontecem é válida, só a dos filósofos. E o Ricoeur diz não, né? A gente não pode aceitar isso. E daí ele diz, né, que, de certa forma, né, o que o Hegel está propondo é o fim da história, né, e ele vai alertar que tanto na figura do fim da história, quanto do Estado como entidade detentora da moralidade e do direito, porque ele vai abordar também essa questão, né, de um Estado totalizante, porque a discussão vai levar para isso também, né? O próprio Hegel vai nos conduzir para isso, de um Estado totalizante, né? De novo, eu vou ter o Estado como a figura que entende, que sabe o que é moralidade, né? E o que é direito, e, de novo, eu estou presa a uma única perspectiva, que é totalizante, e o que sair fora, né? Desculpem um comentário, mas quem vive os dias de hoje no Brasil consegue entender qual é o problema, né? De tentar pensar essa ideia, né? De uma
de um estado absoluto, né? E o estado, porque não é o estado em si, né? O estado, a gente sabe que a gente sempre tem uma pessoa que representa esse estado, né? Imaginem o que é você deixar que essa pessoa, né? E daí acho que não tem como não fazer um paralelo com a nossa realidade, né? O que é essa pessoa dizer o que é moral ou imoral, o que é correto ou incorreto fazer, né? E isso é um problema, né? O Riquet alerta para isso, por quê? Porque ele está vendo a possibilidade, a brecha de um Estado totalitário, né? E como ele viveu, né? Vocês sabem, eu acho que o Paulo deve ter comentado isso, mas vocês devem conhecer também essa história, que o Riquet teve preso, né? Toda a relação, né, do Riquet com a guerra, depois a questão, né, de estar preso num campo de concentração, né, é natural, me parece, entre aspas, né, que ele consiga antever, né, os prenúncios ou as brechas para um Estado totalitário, né, e querer evitar isso. Então, a proposta do Riquet é que a gente resista às tentações hegelianas, mas que a gente reconheça a potência do pensamento de Hegel, né? Então, a gente não deve abdicar da mediação, né? Mas não se trata, então, de uma mediação em termos hegelianos, mas de uma mediação aberta. Então, porque ele diz, em vários momentos que ele está tratando essas tentações, ele diz: mas isso só é possível a partir de Hegel. Então, quer dizer, o tempo todo ele reconhece que, por exemplo, até o fato dele quer propor uma mediação só é possível a partir de Hegel, depois de Hegel, né? Por isso que ele diz que ele é pós-hegeliano também, né? Tanto quanto ele é pós-kantiano. Tem coisas na teoria dele que só são possíveis porque teve um Kant, teve um Hegel, né? E ele se apropriou desses conceitos, tá? Então, a mediação imperfeita, ela se distancia da mediação operada pelo Hegel em ao menos 8, né? Foi o que eu consegui identificar, 8 sentidos, tá? Primeiro, o Riquet compreende a interpretação como uma função da finitude, tá? Então, ele afirma que não é possível se colocar em um ponto e ver o todo, né? Como pretende o Hegel. Então, interpretar as coisas, e inclusive interpretar os fatos, interpretar a história, né? Só é possível, tá? Em função, né? Como pensado como uma função da finitude, então, de um ser que é finito. Tá? E, portanto, imperfeito. E, portanto, capaz de se equivocar. E, portanto, capaz de agir mal, de cometer erros, entende? Esse ser, esse homem, esse sujeito, ele não é um sujeito perfeito. Né? Esse é o primeiro ponto. Então, a gente pode interpretar as coisas de forma equivocada? Também podemos. É uma capacidade que a gente tem também. A gente pode se equivocar, a gente pode errar. A proposta dialética de Hegel, então, consiste numa reconciliação em 3 momentos, né? Saber a lógica, a natureza e o espírito. E desses 3 momentos, o Riquet vai conservar para ele, né, apenas a figura do espírito, mas no seu acontecer, tá? Ou seja, como realidade humana, como praxis, né? Que é na realidade humana, na prática e no dia a dia que a gente pode observar as oposições produtivas, diz o Riquet. Então, ele mantém a ideia do espírito, mas não é mais um espírito absoluto, né? Então, é um espírito sendo visto nesse acontecer, nesse dia a dia, né? Nesse cotidiano, E essa ideia das oposições produtivas é
própria ideia da mediação que ele propõe, né? Eu coloco os opostos e desses opostos, dessa discussão de opostos, pode surgir algo produtivo, né? É nesse sentido que a gente sai fora do paradoxo, né? Sai fora dessa ideia de ficar simplesmente discutindo, né? Opondo teorias, né? Isso tem que nos levar a algum lugar. Para o Ricoeur, essas oposições, elas podem produzir algo, né? Essa é a ideia. Então, a realidade humana que ele faz referência, né, corresponde ao espírito hegeliano, né, mas não no sentido do termo que tem para Hegel, obviamente, né, para Hegel o absoluto é o espírito, né, e uma das tentações que o Ricoeur pretende evitar é o saber absoluto. Então, a realidade humana é mesmo essa possibilidade, né, que a gente tem, inclusive, de errar, de cometer os erros. Ele compreende, o Ricoeur compreende a realidade humana como o lugar privilegiado da dialética, tá? Ele tem um texto, não está traduzido para o português ainda, que é O Lugar da Dialética, o nome do texto, tá? E nesse texto ele diz que o lugar da dialética é a realidade humana. Tá? Porque é esse o lugar privilegiado que a dialética acontece. Né? E o terceiro ponto é a mediação concebida por Ricoeur. Essa mediação, como é concebida por Ricoeur, né, não é totalizante, como a hegeliana, mas aberta, imperfeita, fragmentária, como eu já falei. Né? Então, ela está sempre acontecendo. E o Ricoeur fala, lá no texto Retorno a Hegel, quando ele está falando já da questão, e entra nessa temática do sujeito do conhecimento, ele fala da consciência como tarefa, né? Daí uma contribuição, eu acho, aí uma junção da filosofia reflexiva, da fenomenologia, junto com a própria hermenêutica, e faz ele interpretar a nossa consciência como tarefa, né? E como tarefa, ele diz, olha, ela tem que estar sempre em exercício, ela tem que estar sempre, né, acontecendo, né? Tem que estar sempre enquanto tarefa, ela precisa ser realizada constantemente, né? Então, ela, nesse sentido, tá? Quarto ponto é a prioridade negativa hegeliana, né? Dá lugar à alteridade na dialética do Ricoeur. Então, aquela ideia lá, se a gente voltar lá no Hegel, dos escritos de Iena, né, onde a gente tem a dialética do senhor e do escravo, né, lembram que sempre leva à negação da negação? Lembram disso, né, que essa dialética, o sujeito derrotado, ele reconhece o opositor se torna escravo, né? Depois, então começa a fazer tudo, né? O escravo é que faz todo o trabalho, e chega num momento que o senhor reconhece, né? Que é o escravo que faz tudo e, portanto, ele nega a si mesmo, né? Ele nega a si mesmo porque ele reconhece que todo o trabalho é feito pelo escravo, né? Explicando assim, resumidamente, né? Se os hegelianos me veem explicando Hegel, meu Deus, tá? Mas então, ele diz, ele fala, né, o Ricoeur, que a dialética que ele propõe não leva, né, não conduz à negação da negação, né? Mas a uma alteridade. Né? Então, se a gente pegar o mesmo exemplo, né, o fato do Senhor, né, o Ricoeur não faz isso, tá? Eu que estou fazendo, tentando deixar mais claro, né? Assim, brevemente, mas eu acho que é como se a gente pensasse ali, o momento que o Senhor, né, reconhece que todo o trabalho, tudo é feito pelo escravo, ele não está negando a sua existência para o Ricoeur, né? Ele está se colocando no lugar do outro. Ele está percebendo como aquele escravo, quando se tornou escravo, se sentiu, né?
Ele está tendo um olhar de alteridade, ele está enxergando o outro, né? Claro que o Hegel não é o Ricoeur, né? Então, isso não vai, a gente não vai enxergar dessa forma lá no Hegel, né? Mas para o Ricoeur é isso, né? Esse movimento vai permitir, não a negação da negação, mas vai permitir a alteridade. Claro que só isso não garante a alteridade. Eu vou ter o olhar, mas eu vou ter que, né? Vai depender de como eu vou lidar com isso, né? Tá? Então, essa questão da negação vai dar lugar à alteridade, né? E a dialética rickeriana também está situada, né, entre a dialética totalizante do Hegel e a dialética rompida de Kierkegaard. Tá? Então, que é baseada na fé que recusa a mediação da razão na crença religiosa, né? Que é o que o Kierkegaard chama de paradoxo, né? A dialética rickeriana, o Ricoeur vai juntar a imaginação produtiva do Kant, né, alargando-a através da exigência da efetivação hegeliana. Então, ele vai pegar Kant e a imaginação produtiva de Kant e vai, né, operar com a dialética lá com a exigência de efetivação do espírito lá do Hegel e vai propor o que a gente já falou de uma mediação produtiva. Porque ele vai dizer, olha, se a gente colocar dois opostos juntos, né, uma tese e uma antítese, a gente pode cair num paradoxo, né? E ficar nesse paradoxo infinito. A gente não vai conseguir resolver, não. A gente tem que propor de uma forma, né? E daí essa possibilidade que ele vai encontrar através da imaginação produtiva do Kant, junto com a efetivação hegeliana, né? De pensar aquilo que a gente já falou de uma mediação produtiva, né? Algo que eu vou colocar os opostos juntos para que produza algo, né? Para que tenha algo, para que a gente caia fora simplesmente da negação pela negação. Ricoeur também recusa a totalização racional imposta pela dialética hegeliana, né? A Aufhebung, né? Perdoem o meu alemão, né? Apesar de ser MEBS, né? Eu não falo nada em alemão, nem leio, tá? Até porque o MEBS é do marido, né? Mas ele também não fala alemão, então não resolve muito, tá? É uma lógica da razão que nos é imposta a partir do exterior e é anterior, se não pelo progresso, ao menos pela reconciliação necessária em todos os níveis. E isso para, né, para o Ricoeur, então, né, essa totalização racional imposta pela dialética hegeliana tem que ser rejeitada, né? A mediação imperfeita de Ricoeur objetiva justamente refutar essa totalização racional, né? A gente não chega a uma razão que sabe tudo, a gente já falou disso, né? Um saber absoluto. Portanto, com base nesse paradoxo onde residem os conflitos, a mediação ricoeuriana opera entre a impossibilidade e a dificuldade, tá? A impossibilidade da mediação total, como fora proposta por Hegel, e esta é uma mediação difícil para a qual somos chamados, né? Isto porque a dialética não é somente um princípio formal que se resume em tese, antítese e síntese, mas ela é também a reconciliação que, uma vez operante, mediatiza os conflitos de dois extremos, tá? Então, a proposta do Ricoeur, ele reconhece, não é fácil essa mediação, tá? Não é fácil. Mas ela tem que ser uma mediação que, ao operar, né, vai mediatizar os conflitos de dois extremos, no sentido de novo, de sair do conflito, né? Não basta eu colocar, vamos pensar aí na realidade humana, no cotidiano, né, no dia a dia. Não adianta eu colocar, por exemplo, um bolsominion com
Qual seria a antítese do Bolsominion, né? Ou que seja o outro, né? Eu estou usando aqui os termos que a gente vê no dia a dia. Isso é a oposição, o conflito que o Ricardo está falando, tá? Sei lá, o Bolsominion e o Lula livre, tá? Se a gente colocar os dois que estão em conflito juntos, não adianta, tá? É quase que nem a mãe com dois filhos que estão brigando, tá? Que vai lá e pega os dois e bota na frente um do outro, né? E daí eles ficam lá, um dizendo o que o outro fez, o que o outro fez, chega num ponto que a mãe, qual é a solução da mãe? Né? Não chega em solução nenhuma, daí o que ela intervém de forma autoritária, né? Pede desculpa para o teu irmão e pronto, né? Tipo, não tem o que fazer, né? E o que o Ricardo está dizendo, olha, não basta a gente colocar duas pessoas ou duas situações em conflito simplesmente em oposição, porque isso não opera a mediação produtiva, né? A gente daí, e isso é difícil de fazer, ele reconhece essa mediação que eu estou propondo é a mais difícil, né? Porque eu quero que a gente coloque lá, né, que é um pouco do que, se a gente pensar hoje, essa justiça, o Sejusc, né, na área, quem é da área do direito aí, né, essa ideia de fazer a mediação antes, né, de ir para a questão judicial e tudo mais lá, é essa tarefa difícil que o Riquet fala, né? Eu tenho duas pessoas em conflito, e o mediador ali, ele teria que operar, né? Teria, porque daqui a pouco não é a realidade que a gente vê, né? Mas ele teria que operar, né? De uma forma para que a gente consiga, né? Num esforço ali, né? Para mediar esses dois conflitos, né? Para que as pessoas, para que a gente consiga encontrar uma alternativa, não um terceiro termo aí da mediação, uma proposta, algo viável, né? O que o Riquet faz quando ele opõe as teorias, né? Ele coloca duas teorias em conflito ali, mas ele sempre propõe algo a partir dessas teorias, né? Ele sempre encontra uma saída, né? A saída seria fazer tal coisa, pegar tal coisa do Hegel, tal coisa do Kant, né? Traz lá o conceito do Aristóteles, junta isso tudo que daí funciona, né? É mais ou menos assim. Então, essa ideia de uma mediação, né? Que opere de fato, né, entre os conflitos, né, entre dois extremos, mas para possibilitar a saída desse conflito, né, para possibilitar, porque senão eu vou ficar colocando, é que nem a mãe que coloca os dois irmãos lá para discutir, um vai ficar discutindo com o outro e não vão, se ninguém mediar, se ninguém fizer, e daí a mediação, eu dei o exemplo da mãe, né, mas não é para o Riquet não é de forma autoritária, não é decidir, né? É mediar de forma que a gente consiga, né, uma oposição produtiva, que se produza algo a partir dessa oposição, né, para que essas partes consigam reconhecer. E como que elas reconhecem? Bom, a gente vai ter que fazer o uso daí da alteridade, né? Então, a mediação imperfeita do Riquet exige também, né, esse é o oitavo ponto, um esforço de existir, e se inscreve na realidade humana, na praxis, né? Esse é o lugar da mediação, tá? Então, não só o esforço esse esforço de existir da mediação é esse esforço que o mediador vai ter que fazer, né? Se eu colocar lá, como eu disse antes, o Lula livre, o Bolsonaro, ou sei lá, pró-Bolsonaro e o anti-Bolsonaro, ou o pró-Lula e o anti-Lula, para discutir, e eu não consegui, né? E isso requer um esforço. O Riquet está dizendo, olha, isso não é fácil de fazer, né? Mas tem que ser com essa intenção, né? A intenção não é só colocar lá para discutir, vamos ver no que vai dar, né? Porque não vai dar em nada, o conflito vai permanecer. A gente tem que mediar de forma a encontrar alternativas, ou mediar para que essas pessoas encontrem as alternativas, né? Que seria o ideal, né? Conseguir mediar de forma que as pessoas encontrem a solução para o problema, né? Que nem sempre vai ser encontrado e nem sempre vai ser possível, tá? Então, finalizando já, né?
todas essas questões, né, o Ricoeur mantém, então, né, do Hegel, a ideia da mediação, né, o espírito, tá? Só que no seu acontecer, que é a realidade humana, né? Então, a ideia, a própria ideia, né, da dialética, então, da mediação, o espírito, né? E a ideia, né, teleológica, tá? Então, ambos acreditam ser necessária a mediação, tanto o Ricoeur quanto o Hegel. Ambos recusam a permanência na dicotomia não resolvida, tá? Em ficar no conflito, porque o Hegel, embora possa parecer lá que a solução lá da dialética do senhor e do escravo cai na negação da negação, mas ela resulta em algo. O Hegel ele não pretende que a mediação seja pela mediação, que fica uma dicotomia não resolvida. Ele também quer a solução, tá? E nesse sentido o Ricoeur é igual, tá? Não, eles não querem que permaneça a dicotomia não resolvida, né? Ou o paradoxo. Terceiro ponto, ambos têm uma visão teleológica, né? Embora o projeto hegeliano busque o saber absoluto, o projeto ricoeuriano busca a alteridade, né? E daí uma frase célebre, né, que vocês já devem ter ouvido muitas vezes, né, falar do Ricoeur, viver bem com e para os outros em instituições justas, né? Essa seria a teleologia, o telos, né, da proposta da mediação do Ricoeur, né? A ideia da alteridade, né? Do meu ponto de vista, claro, ele fala na alteridade, para mim, a frase que resume a alteridade para o Ricoeur é viver bem com e para os outros em instituições justas. Tá? Bom, acho que é isso, gente.